A Rádio Atlan apresenta Histórias Aninhadas. O mundo como vontade de criação. Apresentação: Zemo Pascoal. Olá, ouvintes da Rádio Atlan. Aqui é Zemo. Estou iniciando o programa Histórias Aninhadas e é com muito prazer e muita honra que eu tenho que agradecer a essa oportunidade de estar aqui com esse programa e poder e ter como trazer aqui para as nossas reflexões e expansão de ideias, algumas experiências, conhecimentos, informações que eu adquiri até esse momento na minha jornada. Com relação à minha apresentação, eu acho interessante eu falar sobre e o que se trata esse programa, né? O programa o título é bem abrangente, porque é uma forma de eu lidar com minha fluidez mental, deixar esse tema bem aberto, histórias aninhadas, é porque eu vou tratar de vários assuntos: revelação cósmica, filosofia, tecnologia da informação, ciência da computação, inteligência artificial, que é um assunto que está muito atual e é o que eu estou envolvido atualmente, que é a ciência de dados, tem tudo a ver com inteligência artificial, machine learning e outras técnicas do século XXI, do início desse século inusitado e insólito que nós estamos vivendo, e ciências em gerais, enfim, assuntos que são vastos o legado da humanidade. São assuntos acessíveis, né? Ou seja, as pessoas podem pesquisar depois, se aprofundarem, porque a ideia aqui é trazer alguns insights, alguns trechos de algumas coisas, sínteses também, então não tem como aprofundar. Hoje eu irei tratar de uma pessoa, um personagem, um profeta antigo, Zaratustra, que muito me inspirou também em minha vida, inclusive a obra Assim Falou Zaratustra de Nietzsche, que é um filósofo e pensador que faz parte do processo de formação intelectual, filosófica. Eu ancorei muito na filosofia nietzschiana, tanto na filosofia, mas a filosofia nietzschiana ela foi essencial para superar algumas ideias, alguns paradigmas e entender essa realidade com mais profundidade. O Nietzsche escreveu Assim Falou Zaratustra, se baseando no Zaratustra antigo. Existem algumas correlações, sim. Mas esse primeiro bloco eu vou dedicar ao Zaratustra da Pérsia, Zaratustra milenar, de muitos tempo remoto, lá na Pérsia. Foi um bebê que nasceu rindo, contrariando todo o padrão humano. Esse bebê ele nasce rindo, ao invés de comum, é um bebê nascer chorando. E isso levantou, na época, a atenção de um sacerdote que se viu na inquietação de procurar o pai desse bebê e pedir que ele eliminasse esse bebê, porque os deuses ficaram furiosos que esse
bebê ia se transformar num grande ser que iria mudar o pensamento daquele local e do mundo. O pai do futuro Zaratustra, o bebê, ainda bebê, caiu na conversa do sacerdote, me parece que foi assim, pelo menos aos registros que existem, e é bem fácil de encontrar isso na internet ou em livros. Eles levaram o bebê para o fogo, mas não conseguiu matá-lo. Depois tentaram matar com a boiada de 1000 bois, mas o boi protegeu o bebê enquanto os outros passaram. Depois levaram esse bebê também para numa caverna com a loba, mas novamente o bebê é salvo. Ou seja, eles não conseguiam destruir essa criança. E nisso, passado o tempo, Zaratustra foi para as montanhas, e aqui o Nietzsche pega esse detalhe e utiliza no prólogo de Zaratustra, que Zaratustra vive na montanha e depois desce a montanha, mas depois retorna para essa montanha no decorrer da ficção nietzschiana. E o Zaratustra, o qual eu estou falando antigo, na primeira parte, ele volta depois dos 30 anos, Nietzsche também pega esse detalhe, mas acontece um evento muito incomum, é um evento qual eu tenho algumas especulações, algumas probabilidades, mas não sei bem sobre isso aqui, realmente é algo que eu vou, é minha opinião, se não está escrito, são de algum ser que encontra Zaratustra e leva ele até outros seres, 7 seres, não são humanos. Esses seres falam para Zaratustra qual a missão dele. E aqui lá vai eu falar de minha opinião, e quando eu for dizer que é minha opinião, de fato, isso aqui não está registrado, a minha ideia é que esses seres podem ter sido anjos clones, que o nosso amigo e irmão de jornada, o Rogério, fala de anjos clones, né, na revelação cósmica. Me parece uma visita de seres que tentaram, de algum modo, causar uma mudança paradigmática na época através de Zaratustra. É uma ideia maluca minha. Isso aí, um dia vai se saber se tem alguma coisa a ver ou não, enfim, mas isso aí me veio à mente há muito tempo atrás. Eu não acredito nisso, mas enfim, é uma ideia maluca, como eu disse, né? Tentar conectar isso, porque nós sabemos hoje em dia, e o Rogério vem falando pra gente, muita coisa que está registrado, que nós estamos sendo esclarecidos. Então isso aí carece de esclarecimento, embora tenha algumas correlações com o método que esses seres fizeram também com os patriarcas, né? Tiveram encontros também com anjos, os patriarcas, os personagens da Bíblia. Então, não é se algo muito fora do padrão aí, se especular que o Zaratustra tem recebido uma visita nesse nível. Então, após esse evento, ele começa a trazer totalmente já mudado, o Zaratustra mudado, mas sempre ele tinha já uma tendência filosófica a questionar tudo da sua época, ou seja, ele era uma mente à frente do tempo, muito à frente, visionária, né? Extemporânea, que Nietzsche usa esses termos bastante na sua filosofia. Ele se dizia póstumo extemporâneo. O Zaratustra era póstumo extemporâneo, de fato. Para ter feito o que ele tentou fazer, ele depois é que transformaram em religião, mas a mudança de paradigma, o Zaratustra tentou trazer à sua época,
E dizem que ele só conseguiu de início, tá escrito nos registros, ele conseguiu, parece que um parente próximo que fosse seu seguidor, mas as pessoas não entendiam, e é comum, isso é muito comum. Inclusive aconteceu com o próprio Nietzsche, de na sua época não ser compreendido, e até hoje eu acredito que o Nietzsche não é totalmente compreendido. Existem coisas da filosofia nietzschiana que ainda estão por serem, vamos dizer assim, esclarecidas, muito mais esclarecidas, porque é muito ampla a visão de Nietzsche. Por mais que já esteja muita coisa já batida, muita coisa já, vamos dizer assim, soando mais do mesmo, né? Falar que Nietzsche era um destruidor de valores, a vontade de potência que o Nietzsche falava, então, mas existem coisas ainda que já se muito falar sobre a filosofia nietzschiana. Eu estou aproveitando para falar sobre isso porque eu vou falar muito sobre a filosofia de Nietzsche em outros programas, tentar conectar, que nem eu estou conectando aqui com a história de fato do Zaratustra, que teve essa história, esse início enigmático, o qual a gente está, eu na verdade estou especulando que ele tenha recebido visita de outros seres, porque já é um padrão recorrente. Muitos outros, hoje em dia a gente já sabe que eles receberam visita de outros seres, então não é de se estranhar que isso tenha acontecido com Zaratustra. E ainda mais que ele teve um nascimento bem estranho, né? E algumas coisas até estão correlacionadas a Jesus, ou seja, nós percebemos aí um padrão. E eu estudando sistemas filosóficos, o que nós chamamos de sabedoria das idades, eu percebi muitos padrões, né, em algumas coisas. E quando você começa a perceber padrões, é porque tem conexões. Não sempre, né? Mas algumas coisas podem sim estarem conectadas. Não quero com isso dizer, bom, deixar claro que Zaratustra tem recebido visita dos anjos clones. Mas me parece, porque ele passou por uma transformação muito grande, teve um nascimento muito estranho para sua época. E daí ele começa a sua missão aos 30 anos. Ele teve muita dificuldade com as pessoas, lidar com as pessoas. Perseguido, e outro padrão, né, que vários mestres, sábios, profetas, na Grécia, em Roma, filósofos foram perseguidos, retirados de Roma. Na Grécia, Platão foi vendido como escravo, Anaximandro foi expulso, né, exilado, e tem o caso do Sócrates, que foi assassinado, enfim, o próprio Jesus. Aí nós percebemos outro padrão também, que o Zaratustra, ao nascer, o Zaratustra já foi perseguido e tentado ser eliminado, ou seja, existe aí uma tendência, né, antiga, né, essa tendência a ser contrária, uma tendência contrária ao processo de mudança, né, porque Zaratustra tinha lá com seus novos ideais propor mudanças, né? E aí ele não foi bem visto, além de não ser entendido. Acharam que ele devia ser insultos, que nem é o modo de Sócrates, que foi lá condenado por fazer os jovens pensarem por si mesmos, né, e questionarem valores de sua época. Então essa aí tá, mas quem foi Zaratustra, né, que a gente ficou a saber da inspiração de Nietzsche para escrever Assim Falou Zaratustra, com base num padrão que Nietzsche percebeu existir nesses grandes mestres em criarem grandes movimentos. O grande movimento de Zaratustra, que na Grécia era conhecido como Zoroastro, né, o conhecedor dos astros, foi o zoroastrismo,
e que tinha lá essa grande, vamos dizer assim, grandes ideais, que era essa questão do bem e do mal, mas tinha também um centro, um Deus, um Criador. E nisso aqui eu vou encerrando esse primeiro bloco. Daqui a pouco eu volto para falar sobre a obra nietzschiana, a grande inspiração de Nietzsche de Zaratustra, mas totalmente diferente em algumas coisas, muito mais amplas, por sinal. E assim falou Zaratustra de Nietzsche. Bem, pessoal, estou aqui de volta para a segunda parte. Hoje falando sobre Zaratustra. No primeiro bloco, eu falei sobre o Zaratustra que viveu na Pérsia. Zaratustra, vamos falar assim, o Zaratustra real. E agora eu vou falar do Zaratustra ficção, o avatar nietzschiano. Pois, assim como Platão se utiliza de Sócrates para ser um símbolo, uma espécie, entre aspas, de um avatar, para ancorar seu pensamento e ideais, propor novas ideias e esclarecer alguns conceitos na época. Platão fez isso, se utilizando da figura de Sócrates. Embora o Platão também tinha muito esmero pelo Homero, por Pitágoras, por Heráclito, por Orfeu, mas ele, por ter conhecido Sócrates, por ter sido muita admiração, ele utilizou Sócrates como personagem central. Nietzsche, como não tinha ninguém a seguir, não era de interesse nenhum seguir ninguém, embora o Nietzsche teve no início seu apreço pela filosofia de Schopenhauer. E a gente percebe que Schopenhauer foi um mestre de Nietzsche de alguma forma, assim como Heráclito também foi um mestre de Nietzsche, assim como o Richard Wagner também, mas o Nietzsche vai romper com Wagner, vai romper com Schopenhauer, não vai romper com Heráclito, que permanece, porque a filosofia heraclitiana, com suas características experimentais, pelo eixo central que é o fluxo, que permanece atemporal, Nietzsche entendeu muito bem a filosofia de Heráclito e ela permaneceu, ele não rompeu com Heráclito. Assim como também um dos grandes mestres de Nietzsche foi Dioniso. Então, o Assim Falou Zaratustra de Nietzsche, não, é óbvio que não tem como falar dessa obra, ela é muito vasta. Mas tem como eu dar uma síntese, porque em outros programas possa ser que eu venha explorar novamente Assim Falou Zaratustra, porque é uma obra minha de cabeceira. Eu tenho muitos anos que eu estudei essa obra, deixei alguns anos, porque eu fui estudar outras coisas, mas eu li e reli essa obra inúmeras vezes. Tenho escritos sobre isso, resumos e sínteses. Mas bem, vamos lá. Assim como eu falei lá, o Zaratustra foi central na obra nietzschiana, e Nietzsche dizia que foi um presente para a humanidade, uma dádiva dadivosa, como ele diz, et homo, né? Que ele entregou essa dádiva e foi para o sacrifício e entregou um avatar do melhor dos mundos, o melhor que a humanidade poderia chegar em termos de imagética, né? Porque como é uma ficção de Nietzsche, ele é um filósofo que nós, para compreender melhor, pegar essa amplitude, a obra nietzschiana, é bom entender Nietzsche como um filósofo simbolista. E aí então ele utiliza de um avatar e de uma história fictícia para propor à humanidade alguns conceitos que Nietzsche tinha muito
potente, né? Assim, que é o Ambermensch, que é o conceito, o primeiro conceito, que é quando Zaratustra, no prólogo, ou preâmbulo de Zaratustra, Zaratustra está na sua montanha, vivendo com seus animais. Então ele desce, assim como Zaratustra lá na Pérsia, depois de 30 anos, Zaratustra real da Pérsia, depois de 30 anos, desce da montanha e vai de encontro a uma humanidade sem rumo, uma humanidade totalmente perdida. E aí o Nietzsche se utiliza da figura de um funâmbulo, um equilibrista, que está na corda bamba, né, como um dos maiores níveis que o ser humano daquela época poderia chegar, é de um equilibrista, que se permanece entre a corda estendida entre o homem e o animal. Zaratustra vê aquilo e diante desse povo sem rumo, que está diante de um espetáculo que é um equilibrista, e aí haja metáforas, mas metáforas incríveis aplicadas nessas imagens, porque, como disse, o Nietzsche é um verdadeiro simbolista, é um filósofo trágico, lida com símbolos e é um crítico dos conceitos. Por isso ele critica o socratismo, porque Nietzsche, dentro da sua filosofia, ele vai tentar expor, e ele expõe isso, que os ditos sábios antigos impuseram valores à humanidade, e isso aprisionou a humanidade. E aí o ser humano, para recuperar isso, deveria ter posturas mais dionisíacas. Por isso ele vai lá na tragédia antiga da Grécia para propor as mudanças feitas pelo Dioniso. Mas isso é uma questão mais filosófica que posso explicar lá em outros programas. Essa questão da filosofia trágica, característica fundamental para entender Nietzsche. Então, Zaratustra, diante desse povo sem rumo, ele propõe o Ambermensch, ou super-homem, uma nova consciência, que era um modelo, um design, para uma humanidade que estava, ao ver de Nietzsche, em declínio, decadente. E um adendo: Nietzsche fala que a humanidade nunca existiu. Para ele, a evolução que nós pensamos também não. Nietzsche não viu a evolução na humanidade dessa forma. E é algo que nós temos que refletir e analisar. Com isso, Zaratustra se vê que depois esse equilibrista vai cair da corda bamba, o povo vai se afastar, Zaratustra vai voltar ali no ombro, vai carregar até uma árvore, e aí começam vários símbolos. Vai estar dentro dessa ficção nietzschiana, como a árvore, a montanha, a caverna, tem vários arquétipos, porque Nietzsche também é um destruidor de arquétipos, e essa obra, assim falou Zaratustra, o que foi marcante para mim compreender foi ver o simbolismo de Nietzsche e como ele é um destruidor não só de valores, não só de uma época, propõe uma nova época, como ele propõe também novos arquétipos. Nietzsche, na verdade, no meu entendimento, e que é a minha opinião, Nietzsche não é só um destruidor de valores, um destruidor de arquétipos. A partir de Nietzsche, a humanidade teria como não só criar novos valores, mas criar novos ideais ou arquétipos. Eu posso, em outros programas, vir explicar melhor isso. Essa questão mais simbólica, que é falar da arquetipologia de Jung, que nós podemos avançar para falar sobre Nietzsche, porque Jung estudou Nietzsche, não no seu início, porque ele, na verdade, ele sentiu um pouco de medo, ele está escrito, mas depois ele foi estudar o Nietzsche. Inclusive levou um tempo, anos até, para escrever uma obra que tem mais de 1.800 páginas, Jung, só sobre Assim Falou Zaratustra, que ele estudou bastante. Enfim, isso Zaratustra se vê que não tem como ele passar a mensagem do Ambermensch para explicar a humanidade, esse avanço, essa proposição, porque Nietzsche já tinha dito em Um Mundo Demasiado Humano, que é anterior a Assim Falou Zaratustra, que o homem é algo a ser superado. Então Zaratustra retorna para sua montanha e aí ele propõe um segundo conceito, que é a vontade de poder. Mas a vontade de poder não é para a humanidade.
que é para os discípulos de Zaratustra, que são os visitantes que ele recebe na montanha. Eu contei 12 discípulos, porque até uma alusão que ele faz aos 12 discípulos de Jesus, porque Nietzsche pega bastante pesado com a questão de Jesus e a iniciação dos 12 discípulos. Zaratustra também tem 12 discípulos, mas são arquétipos, são personagens fictícios que Nietzsche utiliza e ensina a vontade de poder para eles. Mas é uma derrocada, porque depois na caverna, que ele faz lá uma espécie de uma última ceia com esses personagens, Zaratustra, no momento que dá as costas, tem um burro que subiu com o rei da esquerda, o rei da direita, são dois personagens. Aí é uma crítica de Nietzsche aos sistemas, porque Nietzsche também é um destruidor de sistemas. Nietzsche diz que os filósofos que criaram sistemas são desonestos, porque aprisionam, né, a ideia em geral, aprisionam a consciência, sistemas, e a gente tem como entender isso atualmente. Nietzsche viu surgir essa questão dos sistemas e ele foi um crítico até do movimento que ele viu surgir na Alemanha através de Karl Marx. Isso está em suas obras. Enfim, no momento que Zaratustra, eu estou falando aqui uma síntese, um resumo, mas essa obra é enorme, como eu já disse, para trazer uma síntese em pouco tempo, eu vou ter que tratar logo do final da obra. Do que Zaratustra dá as costas, um burro se torna o ídolo. E aqui mais outra alusão, quando Moisés desce da montanha e o povo, que eram os seguidores de Moisés, está lá com um bezerro de ouro, idolatrando um bezerro de ouro. Só que no caso dos que foram, os que tinham condições de receber uma iniciação de Zaratustra, que é a iniciação na vontade de poder, eles não tiveram confiança, vamos dizer assim, nos ensinamentos de Zaratustra, não entenderam Zaratustra, eles foram idolatrar um burro. E nisso Zaratustra desiste de vez de passar e sair com seu leão, né, que ele tinha companhia de um leão e de uma serpente. E aí Zaratustra tem sua própria iniciação, e aí é o terceiro conceito. O primeiro conceito, Humbermensch, foi para o povo. O terceiro conceito, que é a vontade de poder, para os discípulos fictícios de Zaratustra, que foram visitar ele lá na montanha. E é interessante que Zaratustra ainda foi até o povo, tal como os líderes antigos faziam, querer seguidores. Mas depois Zaratustra recebe visitas, né, de discípulos que poderiam se dizer preparados para uma iniciação. Mas falharam e depois de idolatrar, pouco tempo que Zaratustra saiu da caverna, eles começaram a idolatrar um burro, né? E nisso Zaratustra depois tem sua própria iniciação, que é onde Nietzsche explica o conceito de eterno retorno, que é um conceito também riquíssimo, onde Nietzsche supera a eternidade, ou seja, o arquétipo, se a gente pode imaginar assim, de uma eternidade, ela é superada no entendimento, na visão de Nietzsche, pelo conceito de eterno retorno. Em outros programas eu posso explicar esses conceitos e tratar com mais profundidade especificamente de cada conceito desse, porque aqui foi uma síntese, um resumo do Assim Falou Zaratustra de Nietzsche, que é uma obra enigmática, tem que ver com os olhos da mente bem abertos para entender metáforas, porque ela é riquíssima em metáforas e em conexões com a história humana, porque o que tinha de maiores valores, como o cristianismo, a própria história de Jesus, Nietzsche propõe superações, e a sua obra, na verdade, como conta a ficção, Nietzsche supera a tudo que se poderia imaginar da época. Nietzsche supera e propõe soluções
Nietzsche não é só um destruidor, porque uma das chaves da filosofia nietzschiana é a autocriação. Nietzsche fala muito do que o ser humano tem a capacidade de avaliar e criar valores e criar a si mesmo, e é diferente da limitação do conhecer a si mesmo. Nietzsche, de momento algum em sua filosofia, ele entra nessa de conhecer a si mesmo. Nietzsche, como é um discípulo, vamos dizer assim, de Heráclito, que é a filosofia experimental, Nietzsche propõe uma autocriação, ou seja, ele amplia essa questão do autoconhecimento. Ele vai para a autocriação. E aqui eu encerro, e vou ficando por aqui. Eu agradeço a oportunidade, eu tenho que deixar claro que é a minha opinião e visão, e fica para quem quiser aprofundar e estudar essa obra, que para mim é uma obra ainda que agrega muito valor às nossas buscas e estudos sobre a consciência humana e sobre muitas outras questões filosóficas e simbolistas. Um abraço e até a próxima. Você ouviu pela Rádio Atlan Histórias Aninhadas. O mundo como vontade de criação. Apresentação: Zemo Pascoal.